Já se imaginou com uma rotina perfeita? Tipo, trabalhar num café super estiloso, com o notebook aberto, café quentinho do lado e ideias brilhando na cabeça? Você, é criativa ou criativa, vivendo como se estivesse num comercial de margarina. Pois é, hoje a gente vai falar sobre essa expectativa. E também sobre a realidade, que muitas vezes passa longe dessa imagem bonitinha. Oi, meu nome é Paola, eu sou designer, já fui artista e crio conteúdo divulgando meu trabalho aqui na internet. E você está no nosso primeiro episódio deste lindo podcast, um espaço para a gente conversar sobre design, arte, criatividade, inspiração, carreira e vida real. Se você gosta desse conteúdo, já aproveita para deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, porque aqui vai ser assim, papo sincero, leve, motivacional e sem filtro. Então, prepara seu café, seu chá, seu refri, não sei o que você gosta, mas enfim, prepara sua bebida de preferência. Escolhe um lugar aconchegante e vamos conversar um pouquinho. Expectativa versus realidade. São duas palavrinhas que todo criativo precisa saber lidar. Quando a gente decide trabalhar com algo criativo, seja pintura, design, música, escrita, existe toda uma ideia que é vendida pra gente. Aquela imagem perfeita de que todos os dias vão ser cheios de inspiração, de que a criatividade vai fluir normalmente, naturalmente, e de que a gente vai amar cada segundo do processo. Mas adivinha? Não é bem assim. Na verdade, raramente é assim. Hoje a gente vai olhar de perto essas idealizações, entender de onde que elas vêm e principalmente como navegar no equilíbrio entre o sonho e a vida real. E para começar, deixa eu te perguntar: você já se sentiu frustrado ou frustrada por achar que a sua rotina criativa devia ser diferente? Tipo, pensar, ai, eu deveria estar produzindo melhor, eu deveria estar mais inspirado. Se sim, fica tranquilo porque você não tá sozinho. Na verdade, você faz parte da maioria. Olha só, um estudo feito pela Adobe em 2016, chamado State of Create, revelou que 78% das pessoas acreditam que a criatividade é essencial para o sucesso. Mas olha só, apenas 39% se consideram realmente criativas. Olha essa diferença. A maioria valoriza a criatividade, mas metade acha que é realmente criativa. Isso mostra que essa expectativa que é colocada na gente muitas vezes pode virar um peso, sabe? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre equilibrar essa expectativa, tentar diminuir um pouquinho ela e aceitar como é o processo de verdade. Vamos começar falando sobre justamente essas expectativas, essa imagem bonitinha que a gente cria na nossa cabeça antes de colocar a mão na massa. Expectativa número 1. Eu vou ter ideias incríveis todos os dias. Ah, quem dera, né? Se a criatividade fosse uma fonte infinita, seria maravilhoso, mas a gente sabe que não é bem assim. A criatividade, ela é viva, ela é tipo uma plantinha, sabe? Ela precisa de tempo, luz, precisa ser regada. E tem dia que a ideia brota fácil. E tem dia que a ideia não brota. E tem dia que ela brota, mas ela não tá muito boa. Então, se você já passou o dia inteiro encarando uma tela em branco, fica tranquilo. Seja essa tela de computador ou de uma tela real, de tecido, você tá no caminho certo, relaxa. Expectativa número 2. Trabalhar em lugares estilosos vai me deixar mais criativo. Aquela expectativa da gente trabalhando num café, sabe? Com o Wi-Fi funcionando, tudo calmo, musiquinha lo-fi no fundo. Mas a realidade é que às vezes, se a gente for trabalhar num café, a gente vai chegar, o Wi-Fi vai ser ruim, a cadeira é desconfortável e vai ter uma criança chorando do lado. E a única coisa que flui é o nosso desespero. Até mesmo a gente romantiza o nosso local de trabalho fixo, sabe? Tipo, romantizar ter um estúdio ou romantizar ter um ateliê e tudo mais. Eu nunca cheguei a ter um ateliê, mas era meu sonho de princesa, quando eu trabalhava com pintura. Mas hoje em dia, a única coisa que eu consigo pensar é que ia ser uma coisa muito insustentável pra mim. Porque, tipo, eu teria que cuidar da minha casa e cuidar de um estúdio, tanto, tipo, em questão de limpeza, quanto em questão financeira mesmo. Eu sinto que ia ser muito caro. Então, tipo assim, é meu sonho de princesa? É, mas eu entendo que vem com consequências. Expectativa número 3. Eu vou estar motivado todos os dias. A real é que a motivação é linda, no papel, mas ela não vem todos os dias. Quem sustenta a criatividade no dia a dia é a disciplina. A constância, esse rolê de você aparecer constantemente, mesmo sem querer. Essa foi uma das maiores lições que eu aprendi na vida criativa e ela me ajuda até hoje. E antes de seguir, olha só esse dado interessante. Segundo o Royal Society of Public Health,
Em 2017, o Instagram foi considerado a rede social que mais gera ansiedade por comparação. Ou seja, quando a gente vê aquele criativo postando as coisas deles no Instagram constantemente, aparecendo lá todo dia, e a gente tá meio travado, a ansiedade bate. Mas é só você olhar pro seu próprio Instagram. Tipo, você posta quando você tá passando por algum surto? Você não posta, sabe? Então, da mesma forma, deve ter outra pessoa do outro lado da tela que tá comparando com você, entendeu? Provavelmente a outra pessoa que tá do outro lado da sua tela também tá escondendo alguma coisa. Então, da próxima vez que você tiver em surto, pensando, nossa, eu deveria estar trabalhando melhor, respira, que o que aparece no Instagram é só um highlight da vida. É o lado bonitinho da história. A rotina real todo mundo tem, mas pouca gente mostra. Agora que a gente já desmistificou essas expectativas, vamos entrar de cabeça na realidade? Porque, querendo ou não, é na realidade que a mágica acontece. Chegamos na parte que muita gente evita falar, a realidade da rotina criativa. Aquela parte que não aparece nas fotos do Instagram, que não vai gerar frase motivacional no LinkedIn, a vida real de quem cria. A primeira realidade que a gente precisa aceitar é que bloqueios criativos existem. E eles são muito normais. Segundo a pesquisadora Teresa Mbale, não sei. Mas enfim, da Harvard Business School, a criatividade é altamente influenciada pelo ambiente e pelas pressões externas. Então, se a gente está cansado, desmotivado, estressado, o nosso cérebro ele entra em modo sobrevivência. E no modo sobrevivência, criar é a última prioridade. Então, se você sente que a criatividade de vez em quando só some, não é porque você não é bom o suficiente, não é porque você não nasceu para isso. É só o seu cérebro tentando lidar com o mundo ao seu redor. Respira fundo, você não perdeu seu talento, você só é humano. Eu acho que a gente romantiza muito essa questão de criar no sofrimento. Isso dá um episódio em si, a romantização do sofrimento do artista. Mas é porque a gente vê alguns artistas que sofreram muito, tiveram uma vida muito ruim, tipo a Frida Kahlo, o Van Gogh, e mesmo assim eles criaram obras de arte muito bonitas e muito significativas e fizeram algo bonito da dor deles. Mas a realidade é que isso não acontece com todo mundo. E se não tá acontecendo com você, tá tudo bem. Você não precisa transformar a sua dor em uma obra de arte, sabe? A maioria de nós não se sente inspirado quando a gente está sofrendo. E tá tudo bem. Outra realidade é que a vida criativa não é feita só de momentos inspiradores. Pelo contrário, às vezes o trabalho criativo é repetitivo. É ajustar detalhes, revisar o mesmo projeto 1000 vezes, lidar com prazos apertados, clientes indecisos e alterações de última hora. Eu senti muito isso no design. Tipo, eu não sentia muito isso quando eu era pintora. Mas a partir do momento que eu me tornei designer, eu vi que o design, ele envolve muita coisa que eu não gosto de fazer, tipo, fechar arquivo, sabe? Que não é uma coisa necessariamente criativa, mas que tá dentro do processo e que a gente tem que aprender a lidar. Sabe aquela frase, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai trabalhar na sua vida? Pois é, esqueceram de avisar que mesmo trabalhando com o que você ama, vai ter muita parte chata no processo. Aliás, a vida criativa, ela exige muita coisa que não está necessariamente envolvido com criatividade. Tipo, a disciplina. Sim, disciplina. É fácil criar quando a gente está inspirado. O difícil mesmo, o que diferencia os meninos dos homens, é criar quando a gente está cansado. Mesmo quando a motivação não aparece, quando ninguém está aplaudindo a gente. Essa é a verdadeira prova de um criativo de verdade. Eu não vou mentir, isso foi uma coisa que eu senti quando eu era pintora. Eu tô trazendo realidade dessas duas facetas, de pintor e designer, porque foi o que eu tive contato. Mas, por exemplo, vocês acham que eu gostava de todas as encomendas que eu fazia? Lógico que não. Tipo, tem encomenda que vai ser muito gostosinho de fazer, que vai ter uma história incrível por trás, e vai ser o presente pra uma pessoa querida, sabe? E vai ser, tipo, tudo assim. Mas tem encomenda que vai ser chato, que a foto de referência não é tão boa, sabe? Vai ter encomenda que você não vai gostar tanto assim de fazer. Mas mesmo assim, é o seu trabalho, você tem que estar fazendo aquilo. Me conta então, você já passou por um momento que a sua inspiração simplesmente sumiu? Que parecia que tudo que você fazia era ruim? Se sim, respira, calma. Todo criador passa por isso. Todo artista, designer, escritor, músico, sei lá, poeta, é mais comum do que você imagina.
Outro ponto pouco falado é a solidão da vida criativa, que muitas vezes cria um processo interno. É só você, suas ideias, seus medos, suas dúvidas, e nem sempre as pessoas ao seu redor vão entender aquilo. Nem sempre vai ter alguém para te direcionar no caminho certo. Às vezes, o único aplauso que você vai ouvir vai ser o seu próprio. E tudo bem, faz parte da construção da identidade criativa. Assim, eu sempre tive uma rede de apoio muito boa. Os meus pais e amigos sempre me apoiaram nas minhas 300 mudanças de profissões, inclusive das minhas profissões criativas. E meus pais, no caso, me apoiaram tanto financeiramente quanto emocionalmente. Quando eu era pintora, até que dava para eu comprar os meus próprios materiais com dinheiro de encomendas que eu fazia. Só que quando eu comecei no design, as coisas são muito caras. Então eu tive que pedir ajuda pro meu pai. E meu pai me deu muito apoio. Por exemplo, esse computador aqui foi meu pai que me deu. Esse mouse foi meu pai que me deu. Meu primeiro curso de design foi meu pai que me deu. Meus avós estão pagando o meu curso que eu tô fazendo agora. Então eu sempre tive muito apoio. E eu não faço a mínima ideia de como é que é trabalhar sem esse apoio. Se você não tem, eu sinto muito. E eu te desejo muitas forças, porque, cara, se é difícil você trabalhar com isso sendo apoiada, imagina sem isso, entendeu? Então. Mas aqui, quando eu falo de solidão, eu falo mais no sentido de que às vezes a gente não tem um amigo artista para palpitar nos nossos projetos. Isso eu sinto muita falta, porque eu só tenho amigos virtuais artistas, entendeu? Eu só tenho tipo gente que eu conheço no Instagram, mas eu não tenho ninguém na minha vida que é designer que eu possa trocar ideia, sabe? Então, é isso, de vez em quando é difícil mesmo. Mas enfim, agora eu quero abrir espaço para normalizar algumas coisas. Coisas que fazem parte da vida de quem cria, mas que as pessoas não têm coragem de admitir. Tipo, passar dias sendo improdutivo, ter ideias que não funcionam, começar projetos e abandonar no meio, ter vergonha de mostrar o seu próprio trabalho, comparar o seu processo com o outro, sentir medo de nunca ser bom o suficiente. Se você já sentiu uma dessas coisas, seja bem-vindo! Você é um criativo de verdade! E é isso que nos torna humanos. É isso que nos torna artistas. Mas então, fica aí. Como lidar com essa realidade sem se perder? Sem desanimar, sem deixar a frustração vencer o talento. É sobre isso que a gente vai falar agora. Tá, Paola, mas e aí? Se a realidade da vida criativa é cheia de bloqueios altos e baixos, como é que a gente se vira com isso sem surtar? Como que a gente transforma a nossa rotina, mesmo sabendo que nem sempre ela vai ser inspiradora? É sobre isso que vamos falar agora. Primeiro, aceitar o processo. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer virada, o primeiro passo é simplesmente aceitar o processo. Entender que a criatividade não é linear, que nem todos os dias são brilhantes, que faz parte ter dias ruins, se sentir perdido às vezes, ter que refazer alguns trabalhos. Se permita ser aprendiz no seu próprio processo, com carinho, paciência e respeito. Segundo, criar pequenos rituais da ativação criativa. Isso foi uma técnica que mudou o meu processo de criação, porque eu fazia alguns rituais que meio que sinalizavam para o meu cérebro entender que agora é hora de criar, sabe? Pode ser um café, colocar uma playlist específica para você trabalhar, tipo um podcast, uma playlist de música, um vídeo no YouTube, uma série que você já viu e aí você não precisa ficar prestando muita atenção, sabe? Dá para você só ouvir. Acender uma vela aromática também ajuda. Olha, um estudo publicado no Journal of Experimental Psychology, em 2009, mostrou que caminhar aumenta até 60% a capacidade de gerar novas ideias. Eu achei isso muito interessante, porque, cara, 60%. Isso foi meio que um tapa na minha cara, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de sair de casa, muito menos de fazer exercício. Então, fazer uma caminhada é uma coisa muito improvável pra mim. Mas me deu uma ideia, sabe? Me mostrou que criatividade, ela não cai do céu. Não adianta nada você ficar lá parado, sentado, olhando pra tela, esperando que alguma coisa aconteça. De vez em quando você tem que tomar a sua própria atitude, sair de casa e dar uma caminhada. Criatividade, muitas vezes, é fluxo, é ação. Terceiro, técnica Pomodoro para criatividade. Tá, isso é uma dica, tipo, muito específica, mas eu gosto dela. Talvez você já tenha ouvido falar da técnica Pomodoro. Ela é super simples, funciona assim. Você trabalha 25 minutos focados numa tarefa ou atividade e depois você tem 5 minutos de descanso. Esses ciclos se chamam Pomodoros e aí depois de
4 ciclos pomodoros, você tem uma pausa de 20 ou 30 minutos. É uma técnica boa para você aprender a focar sem se esgotar. E uma dica extra é, se você não está conseguindo focar nesses 20 minutos, coloca o seu celular para gravar o que você está fazendo. Eu uso muito isso quando eu tô muito inquieta e eu não consigo parar de entrar no Instagram. Eu coloco meu celular para filmar o que eu tô fazendo. E aí, eu tenho essa sensação que eu tô sendo produtiva em dobro, sabe? Porque eu tô fazendo meu trabalho no computador e eu também tô gravando. Gravando um vídeo que eu posso usar como B-roll no YouTube ou que eu posso usar em algum Reels, alguma coisa assim. Então, me dá essa sensação de produtividade que é bem boa. Quarta coisa, abre espaço pro ócio criativo. A gente vive numa sociedade que idolatra a produtividade. Inclusive, eu meio que sou culpada disso. Mas para ser criativo, você também precisa de espaço. De momentos sem a obrigação de criar, sabe? Então, assistir um filme, ler um livro que não tem nada a ver com o teu trabalho, andar sem rumo na rua, conversar com amigos sem falar de trabalho. Esses momentos meio inúteis são fundamentais. Inclusive, ócio pode ser um tema de um próximo episódio. Porque é no ócio que o cérebro conecta ideias inesperadas. É no vazio que nasce a inovação. As minhas melhores ideias vêm quando eu tô pronta pra dormir e eu tô deitada na cama. Quinta coisa, cuidar do corpo e da mente. Não tem criatividade sem energia, não tem ideia boa sem saúde. Durma bem, se alimente direito, essa eu estou falando pra mim mesma. Beba água, respeite seus limites, também tô falando pra mim mesma. E faça pausas de verdade, também tô falando pra mim mesma. Isso não é frescura, é autocuidado criativo. Então aproveita esse momento e se pergunta: hoje, o que eu poderia fazer para tornar a minha rotina mais leve? Qual pequeno ritual eu poderia começar a adotar? Se alguma dessas dicas fez sentido para você, de novo, lembro vocês de deixar o like e de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Agora que a gente já mergulhou no fundo das expectativas, já encarou a realidade sem medo e já falou sobre como deixar o processo mais leve, eu quero fechar esse episódio de hoje com uma reflexão. A vida criativa nunca vai ser perfeita. Ela nunca vai seguir exatamente o que a gente planeja. Vai ter dias incríveis, sim. Vai ter dia que você sente que você nasceu para aquilo, que tudo flui, tudo se encaixa. Mas também vai ter dias difíceis, dias de dúvidas, dias que criar parece pesado. E tá tudo bem, esses altos e baixos não anulam o seu talento, não diminuem o seu potencial, não invalidam o seu sonho. Na verdade, são esses dias que constroem a sua jornada, que moldam quem você é, que lapidam o seu olhar e fortalecem a sua arte. Expectativa e realidade não são inimigas, elas são parte do mesmo caminho. São dois lados da mesma moeda. Quando você aprende a dançar com elas, você se torna um criador mais forte, mais resistente, mais verdadeiro. Então agora eu quero te perguntar, qual foi o maior aprendizado que você já teve dentro do processo criativo? Qual foi aquela queda, aquela frustração, que depois se transformou em força? Se quiser, compartilhe aqui nos comentários, eu vou amar saber a sua história. Eu vou contar a minha. Em 2023, eu era aquarelista e eu comecei a ter bloqueios criativos muito forte. Eu sinto que tem 2 bloqueios criativos, a gente pode falar sobre isso no outro episódio, mas eu sinto que tem aquele bloqueio criativo que você não sente vontade de fazer as coisas, e aquele bloqueio em que você sente vontade, mas quando você faz não fica bom. Eu tava passando por esse segundo tipo. E eu comecei a me questionar se pintura realmente era pra mim. E depois de muita reflexão, eu percebi que não era, sabe? Eu percebi que a pressão de ter que ser uma pintora profissional meio que tirava a graça daquilo pra mim. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia me ver trabalhando em outra coisa que não fosse criatividade. E foi aí que eu encontrei no design. E eu sinto que hoje em dia eu sou uma designer muito melhor, apesar de eu estar começando ainda, mas enfim, eu sou uma designer muito melhor do que eu já fui sendo pintora. No sentido de cabeça mesmo, sabe? Não de técnica, de mentalidade. Agora que eu contei a minha, eu quero ouvir a de vocês. E também, é claro, se você gostou desse episódio, se inscreve aqui no canal. Assina o sininho para não perder os próximos episódios, vão sair toda segunda-feira. E compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que precisam saber disso. Muito obrigada por estar aqui nessa conversa tão especial. É só o começo da nossa jornada juntos, é só o primeiro episódio. E lembre-se, criatividade é um presente. Cuida dela, respeita seu processo e nunca esqueça que o mundo precisa da sua arte. Até o próximo episódio e até lá, bora criar, bora errar, crescer e criar de novo. Tá bom? Beijo!